Eu tava lendo agora o Spurgeon antes de vir pra cá. E ele fala, né, que a oração, até anotei aqui. Eu falei, algum momento importante, algum momento que surgir essa oportunidade, eu vou falar, porque a oração realmente é algo transformador, né? Na verdade, é a nossa respiração. Eu sempre falo isso. Coração. Com Respiração, oração. né? Com oração. Você pode ver que são palavras que, se você trocar algumas letras, assim, alguma letra, é a mesma palavra. Sim. Então é como se a vida e o ar que a gente respira, ele só respira, ele só é vivo porque ele ora, porque ele é coração, né? É o core do corpo. Tá tudo interligado. A gente precisa ficar mais atento. Ó. A verdade é que, se temos um coração para orar, Deus tem um ouvido para ouvir e uma mão para agir. Sim. Olha que coisa linda. Que lindo, que lindo. É lindo, né? É bem isso, a gente voltar o nosso coração para Deus, para Jesus. Jesus. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração, essa coisa de, vamos deixar o nosso... eu deixo meu coração me levar, eu vou ouvir meu coração. E a Bíblia nos coloca, olha, fiquem atentos, que o coração do homem, ele é enganoso. Ele, às vezes, nos coloca para baixo, nos leva a caminhos que não são os propósitos de Deus, o caminho de Deus. Então, o melhor caminho é deixar que Deus tome conta do nosso coração, deixar que o Espírito Santo habite, né? E o mais interessante... é uma luta diária, gente. Não é assim, deixei, agora ele vai tomar. Não, a gente tem que se perceber, tem que estar atento em oração, tem que estar conectado, né? E o coração, ele também, ele dá sinal quando ele está doente, sim, né? Então a gente deveria preocupar com isso, tá? Sim. Nossa, eu não tô me sentindo bem. Peraí. Ô, Su, onde eu tenho que estar? Eu tenho que estar aqui, ó, nos pés, não ali. Ontem mesmo, o Senhor começou a falar comigo de novo sobre Marta e Maria. Essa semana. E eu fazendo milhões de coisas, eu comecei a ficar com falta de ar. E eu falei, preciso ir aos pés ali, sabe? Falei, não, eu tô no lugar errado. Então eu vou lá, sentar aos pés, como Maria fez. Porque se Jesus falou, Marta, quando foi reclamar, recebeu Jesus na casa dela e falou, olha, eu preciso que Maria me ajude. Ela tá aí sentada, todos os discípulos, todos vocês aí trocando ideia, né? Conversando, batendo papo. E eu aqui, fazendo comida para todos vocês, arrumando a casa. E Maria aí, sentada aí. E o que Jesus falou para ela? Que Maria que Maria estava ali dedicada e concentrada no que era o mais importante. Exatamente. E enquanto ela estava lá cheia de coisas, mas não estava dando atenção para o principal, né? Ouvindo as palavras, né? E muitas vezes a gente né? da palavra de Deus. Então, mas é a correria, a vida. O coração está desalinhado por isso. Porque são muitas demandas. A gente nunca viveu num tempo onde tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo. A gente vendo tantas coisas no mundo. Quem diria que um dia a gente ia conseguir ver tudo que está acontecendo ao mesmo tempo na Terra. Sim. Ao vivo, online. São muitas cores. Eu estou olhando aquela parede e vejo... muitas opções, muita informação, muita informação, isso tudo causa muita ansiedade, isso causa muito. Por isso que Jesus fala que ele ia abreviar os tempos no final, porque a gente não vai aguentar. A gente não vai aguentar, a gente não consegue. Sim. Por isso essa questão da saúde mental, tantas pessoas doentes, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, porque é muita cobrança, é muita ansiedade, é muita agitação. E Deus, ele tá ali, ó, do nosso lado o tempo todo, mesmo quando a gente não percebe, quando a vista tá embaçada, quando o véu não foi aberto, quando a neblina tá ali. E Deus tá ali o tempo todo. A pessoa fala assim, quando que você se converteu, né? Aí eu falo assim, quando você conheceu Deus, quando você... Eu tem um marco, né? Tem um marco. Que eu vou falar, né? Que a gente aqui tem 5 horas, não quero saber. 5 horas. Se preparem, peguem a pipoca, ou fiquem no jejum intermitente aí nesse período, cada um com seu propósito. Um pacotinho de bolacha. Mas aguentem firme, hein? Mas Deus está na nossa história desde sempre. Ontem mesmo eu estava no salão e a menina estava falando, eu preciso tanto... Porque assim, quando as pessoas sabem que a gente tem Jesus, você não precisa abrir a boca, né? Pra falar. Eu tava só sentadinha ouvindo aqui a minha palavra e tal ali. Delícia, recebendo aquelas bênçãos, aquela massagem no pé, né? E aí a menina começou a mexer aqui, fazer massagem, ela
Soraya, tão linda, eu posso falar, porque a gente conversou tanto. E aí ela falou, Suzana, eu tô tão machucada com a igreja, eu tô afastada. E aí já começa, né, o diálogo. E aí E aí Deus começou a ministrar ali naquele momento. E a menina... E ao mesmo tempo a menina que tava fazendo a reflexologia lá no pé e tal. Tava prestando atenção, e eu já tava né? orando por elas antes, desde o banheiro. Porque a gente, né, oração é assim, né? Spurgeon fala, a gente tem que... Todo mundo fala, né? A gente tem que orar em tempo integral, né? Pra qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? E aí... Estamos lá fazendo e começando a falar, a conversar e tal, de Deus, de como que Ele ama a gente não precisa esperar nas pessoas, ver Deus nas pessoas, né? Porque Deus, ele é perfeito. Então, se você vê que a pessoa é imperfeita e você vai se frustrar e se machucar, você vai associar aquela pessoa a Deus. E a gente nunca... O único justo e perfeito é Jesus. Sim. Então, não é porque nós nos convertemos que a gente vai deixar de ser pecador, claro, né? Então, a gente continua pecando, a gente continua buscando a Deus para poder cada vez mais ir restaurando o pecado que os nossos irmãos Adão e Eva iniciaram. A partir desse momento... E aí comecei a falar para ela, você não precisa se apegar, esperar mudar para você chegar até Deus. Ele já está aí com você, ele já está aqui. Sim. Ele está aqui com a gente. Sim. E aí acabou no final, né? Acabou a pregação, o momento. E eu, beleza, mas aí você está lá, continuando no final, quando eu estava indo embora, a menina do pé que veio falar comigo, a Paty. E ela falou assim, Suzana, obrigada porque você falou uma coisa ali que eu estava precisando ouvir. Foi Deus que falou comigo. E eu tava ministrando para essa aqui, né? Sim. Porque foi ela que tava querendo, né? Sim. E aí, mas a gente sabe que Deus tava falando ali, né? E foi muito interessante. Ela falou assim, pronto. É como se ela tivesse pronta. Ela chegou para mim, chega. Ela falou, vou dar um basta. E eu, tamo junto. Precisar de mim, tô aqui. E aí elas falaram depois que elas... a Soraya falou que depois que ela me seguia e tudo. Mas... Se ela estava pronta ali para andar com Jesus já e para voltar para a igreja, aquele foi o momento. Sim. Mas não é um trabalho forçado, pesado, leve, né? É um momento assim, descontraído, uma conexão de Deus vai falar aqui, através de uma amiga aqui, através de uma música. Sim. A gente precisa do quê? Por que a gente está falando sobre isso? Do silêncio. E o silêncio... E Deus fala no meio do trovão. Mas pela minha experiência, quanto mais em silêncio, quanto menos movimento eu faço, mais Cristo habita, mais eu se revele, mais no chão sentada como Maria eu quero estar. Porque esse é o lugar. A gente não é a gente que faz nada. Sim, sim. É como se a gente ouvisse a voz de Deus no silêncio e na tempestade a gente proclamasse aquilo que a gente aprendeu. Para chegar no silêncio, né? A tempestade ela é favorável, ela é necessária também. Naquele momento da tempestade, muitas vezes a gente não ouve, porque a gente está tão confusa, mas daí a gente vai colocar meio que em prática, naturalmente, aquilo que a gente aprendeu no silêncio. Exato. E aí, eu sinto assim. E também pode ser o contrário. Você vê, a palavra de Deus ela é tão viva, né? Ela é tão... e às vezes num surto de um barulho muito grande, um trovão, como Pedro, né, lá tava ali, devia estar um silêncio, eu fico imaginando quando ele tá ali andando sobre o mar, imagina o silêncio que se causou ali naquele momento, né? E aí depois o barulho, né? Porque o que ele fez? Me salva, Jesus. Sim. No medo da morte, ele me salva, Jesus. Sim, na insegurança ali. Na insegurança que é isso que eu acho que eu preciso, sabe? É assim, me salva, Jesus, na minha inquietação. Me salva, Jesus, no meu medo. Sim. Me salva na minha angústia. E não é uma oração muito comprida, não é nada muito... é simples, né? E porque ele está aqui o tempo todo. Então, ele não precisa gritar, não precisa fazer escândalo, não precisa... Né? Só precisa... abrir o coração e deixar essa vulnerabilidade, essa falta de confiança, essa confiança terrena, né, que você falou do coração da gente, é uma falsa confiança. Sim. Né? Sim. A gente precisa largar essa falta de confiança, essa confiança humana. Na gente mesmo, né? No que a gente acha que já sabe. Já sabe, eu já sei,
Não. É muito melhor você viver no eu não sei, eu preciso de você, Jesus. Porque aí ele se faz tudo no nada. E aí tudo é possível. Eu fiz um post ontem, acho que sobre isso. Que é o que Deus está falando comigo, para eu parar de me agitar. É um desafio, né, Su? Você acha que esse é um dos maiores desafios seus, atuais? Porque eu sou super realizadora também. Eu me vejo, às vezes, assumindo 1 milhão de compromissos, de coisas. E às vezes eu falo também com Deus. Falo, Deus, ajuda a selecionar o que eu preciso fazer, o que não tem necessidade, o que eu posso ter ajuda de alguém para fazer, o que eu posso descartar, para que eu tenha mais tempo priorizar com o Senhor, né? Porque muitas vezes a gente corre tanto e é tão bom. Eu, por mim, às vezes ficaria 3, 4 horas na presença de Deus ali, conversando, orando. Eu faço isso de madrugada. Às vezes que é o tempo que eu consigo, né? Ter aquele silêncio na minha casa, aquele silêncio para me conectar melhor. Né? Mas às vezes não Mas dá. o que eu tenho percebido, Ká, é muito essa questão de que o silêncio, ele é interno. Sim. É um exercício buscar, passar horas, acordar mais cedo e buscar. É necessário. Mas eu tenho que buscar esse silêncio no meio dessa agitação no dia a dia, na correria mesmo, entendeu? Porque aí faz... É o que a gente estava falando agora. Não é orar só quando a tempestade já chegou. Claro. Entende? Porque aí se orar quando... Eu falo assim, durante o dia todo, né? É que a gente tá aqui, tá em comunhão. Bota um louvor ali. Né? Ou vai encontrar uma pessoa. Jesus me salva. Coloca as palavras na minha boca. Me usa. Cara, é tão... Parece... Eu não gosto da palavra mágico, mas é mágico. Sim. Porque é extraordinário, né? Você sabe, quem vive isso sabe. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de economizar palavras, passa com Deus, conversa com Ele do invisível. A gente precisa meditar mais. A gente precisa mais ler a Bíblia, entender as parábolas e visualizar. Porque se a gente ficar ver todas essas informações que a gente está vendo aí na internet, na televisão, no mundo, tudo, a gente está meditando nisso, você entende? Mesmo, porque essa meditação aí, ela é sem querer. Claro. Ela vem com todas as forças. Sim, tudo que a gente consome visualmente, né, auditivamente, tudo a gente tá assimilando, a gente tava né? falando aqui uma coisa estranha. Eu falei, gente, vamos parar. Porque não edifica. Sim. Não edifica. Gostou desse trechinho? Imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link acima e confira tudo.